A gente vai continuar e encerrar essa série de mensagens que a gente está conversando. A gente está conversando desde o primeiro domingo de janeiro de 2019, com esse tema que é esse trocadilho, essa brincadeira, a hora que melhora. É uma tentativa nossa de nos desafiarmos a entender que as coisas só vão melhorar quando nós aprendemos a orar. A que hora que as coisas vão melhorar? No momento em que nós aprendemos a orar. A gente tem conversado aqui, e a gente já falou sobre vários personagens bíblicos que eles oraram e a vida deles foram transformadas, não porque eles estavam orando por ser eles, mas porque eles estavam orando a um Deus vivo e verdadeiro. Puxa, a gente conversou a vida de Neemias, um cara que planejou e orou, um cara que compreendia que as atitudes dele tinham que vir acompanhadas de oração, um cara que compreendeu o que ele deveria fazer e o que ele deveria deixar para Deus fazer, e ele fez isso com tremenda simetria. A gente viu Ana, uma mulher depressiva, esposa de Eucana, ela não conseguia ter filho, não tinha mais o desejo de comer, e depois da oração, Deus restaura a alegria dela, e aí Deus ainda, como benefício, ainda dá um filho para ela, e na verdade a Bíblia vai dizer que depois ela teve inúmeros filhos. A gente viu Jabes, um cara destinado a sofrer, mas porque ele orou ao Senhor, a palavra do Senhor fala que Deus decidiu ouvir a oração dele e responder ao pedido dele. A gente estudou José, um cara que a vida parece que deu tudo errado. Ele cansou de ouvir não de Deus, foi vendido pelos seus irmãos. Depois, quando ele conseguiu um bom emprego, ele foi mandado embora do emprego. Não só mandado embora do emprego, mandaram prender ele, na cadeia ele foi esquecido. Uma consequência de não, parece que Deus se esquecendo, parece que Deus se abandonando ele. E ele é um cara que ainda assim confiava em Deus, ainda assim depositava sua esperança em Deus, ainda assim parecia que Deus ia se esquecendo dele, mas um cara que jamais desistiu de buscar a presença de Deus. E a gente viu que apesar de todos os nãos que ele recebeu na vida dele, Deus na verdade tinha um propósito para a vida dele, e mais do que para a vida dele, Deus tinha um propósito para a vida dele, para a nação de Israel, para a família dele. Ainda assim, mesmo com um monte de não, a oração ainda foi o melhor para a vida dele, foi o instrumento que Deus usou para trazer o melhor para a vida dele. Semana passada a gente conversou sobre a oração do Pai Nosso. Não é uma oração chave assim, eu não sei o que fazer, vou orar o Pai Nosso. Pelo contrário, é um chamado a nos reconhecermos diante de Deus a nossa pequenez, a nossa fragilidade, a nossa dependência. Hoje a gente vai encerrar isso aqui, a gente vai encerrar essa série pensando no seguinte: a gente vive numa sociedade que, fala sério, conversar não se dá mais valor à oportunidade de conversar. Não se dá mais valor à chance de você sentar com alguém e bater um papo. Eu me lembro, eu sou jovem ainda, né? Morro de inveja que não é, eu sou jovem ainda, né? Mas assim, quando eu era mais adolescente ainda, eu me lembro da família sentada em volta da mesa, conversando, a família contando histórias. Hoje, esses dias até saímos, eu, a Carla e o Pedro, o Pedro falou assim: pai, você trouxe alguma coisa para eu fazer meu tablet? Eu falei: não, vamos sentar para conversar. Ele: pai, eu gosto de brincar, quando eu for adulto eu vou gostar de conversar, agora eu quero brincar, né? Não se dá mais valor a essa oportunidade. A gente vive numa sociedade que prega a seguinte expressão: conversar com alguém não é bom. Quer ver onde isso acontece? Existe uma propaganda na televisão dizendo: olha, se você baixar esse aplicativo no celular, você não vai precisar conversar com ninguém para pedir comida. Você não vai precisar ter essa perda de tempo de ligar para alguém, conversar com alguém. Basta você teclar e você pede a sua comida sem ter a enfadonha necessidade de conversar com alguém. No mundo onde a gente vive, você pede comida sem precisar conversar com alguém. Você pode pedir táxi sem precisar conversar com alguém. Você pode pedir Uber sem precisar conversar com alguém. Na verdade, na atualidade, você pode conversar com alguém sem precisar conversar. Porque você manda texto, a pessoa lê o texto e ela te responde com textos, e aí vai. Tem pessoas que só se relacionam por textos hoje. Só WhatsApp, só Messenger, só, como já deu de mensagem, Telegram, só os mais antigos, SMS, né? Só mensagens de texto. Você conversa sem precisar conversar. E vamos ser sinceros, se a gente não tomar cuidado, a nossa conversa com Deus vira um aplicativo iFood. Porque eu estou com fome, eu vou no iFood, peço comida.
Eu estou precisando de alguma coisa, eu vou no iPod e peço comida. Virou um aplicativo agora. Eu vou lá e me relaciono com Deus só para isso. Só para pedir aquilo que eu estou necessitando. Só para pedir aquilo que faz a necessidade eminente ali na minha vida. A gente tem que tomar cuidado, porque essa tendência que a gente vive no dia a dia, a gente transfere também para a nossa espiritualidade. Quer ver só? Vamos fazer um teste rápido nas nossas vidas. Quem está caminhando com a gente desde janeiro, nós estamos desde o primeiro domingo de janeiro falando sobre oração. 2019, hoje é dia 10 de fevereiro de 2019. Nós tivemos apenas 41 dias no ano de 2019. Em 41 dias do ano de 2019, quantos desses dias realmente a gente teve um relacionamento sincero com Deus em oração? E olha aqui, se a gente perguntar para qualquer cristão, para qualquer pessoa, resuma para mim aí o que é uma oração, o que é fazer uma prece, possivelmente a maioria responderia assim: orar é conversar com Deus. Engraçado que, apesar dessa definição nossa do que é oração, a gente usa a oração mais como uma fonte de recebermos aquilo que a gente precisa, do que como uma fonte de relacionamento, conversa, intimidade. 41 dias no ano de 2019, quantos desses dias nós tivemos realmente momentos de oração? Não conta aquela oração 1 minuto antes de almoçar: Senhor, obrigado pela comida, em nome de Jesus, amém. Não conta a oração antes de dormir: Senhor, abençoa, me dá uma noite de sono, em nome de Jesus, amém. Aí, se você for um super crente, aquela oração quando você acorda: Senhor, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Essas não contam. Não, vamos ser sinceros, não vale. Um tempo de conversa mesmo com Deus. Será que a gente não tem feito do relacionamento com Deus um aplicativo iFood? Senhor, estou precisando de alguma coisa. Pronto, pode mandar, já fiz o meu pedido. O senhor já está habilitado a entregar. Por favor, entregue dentro de 30 minutos. É igual Habib, se passou de 28 minutos eu não pago. Então o senhor, por favor, entrega dentro de 30 minutos, que eu já fiz o meu pedido. Como não texto hoje, quero convidar você a abrir sua Bíblia ou ligar sua Bíblia no celular. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao verso 8. Lucas capítulo 11, do verso 5 ao verso 8. A gente vai ler apenas esses 4 versículos. Lucas 11, do 5 ao 8, diz assim: Então Jesus disse aos seus discípulos: Imagine que um de vocês vá à casa de um amigo. À meia-noite lhes diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. Imagine que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta está trancada e os meus filhos estão deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Jesus disse: Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e dará tudo o que ele precisar. Gente, vamos entender um pouquinho. Esse ensinamento de Jesus, essa parábola de Jesus, no capítulo 11 do livro de Lucas, ele vem logo depois da oração do Pai Nosso. Jesus acabou de ensinar a oração do Pai Nosso para os discípulos. Depois de um pedido dos discípulos: Senhor, nos ensina a orar. Jesus faz a oração do Pai Nosso, ensina a oração do Pai Nosso e entra nesse texto. O que Jesus está ensinando nesse texto? Você fez um pedido para Deus, ouviu uma recusa? Insiste, continua pedindo, pede, permanece no pedido, que aí o texto está dizendo que você pode ser atendido em todas as suas necessidades. Espera aí, eu sou de uma época que eu fui educado de uma forma que, se eu chegasse para meu pai e falasse: Pai, me dá, posso comer lanche? Posso comer lanche? Ele falasse: Não. Pai, deixa eu comer lanche. Se ele precisasse falar uma segunda ou terceira vez que eu não deveria comer lanche, eu acho que ele não deixava comer lanche, fazia eu comer beterraba de propósito, só para você aprender a confiar no que eu estou falando. Eu falei que aquela famosa frase de pai, eu falei que é não, acabou. Quantas vezes eu tenho que repetir? É não. E aí a gente fica assim: pai, aí quando você é mais criança ainda, né?
começa a chorar, né? Ah, pai, deixa eu comer lanche. Aí ele fala assim: tá chorando por quê? Quer motivo para chorar? Eu bato no centro, você tem motivo para chorar. Não tem motivo para chorar ainda. Eu sou de uma educação que se meu pai falasse não, era um não só e acabou. Se ele precisasse falar o segundo não, a coisa é complicada. Se ele precisasse chegar no terceiro não, aí ó, é melhor você correr, se esconder embaixo da cama, que a coisa vai piorar mais ainda. Jesus está ensinando assim: não, se você fizer uma oração e ouviu não, vai lá e insiste mais ainda. Fora que é o seguinte, biblicamente falando, quando você olha na Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, ela vai nos ensinar que em Deus não há variação de mudanças. Deus não é um Deus que muda de ideia. O Juliano está fazendo um pedido, Deus falou assim, não. Aí o Juliano pede de novo, começa a amolecer o coração de Deus, Deus fala, não. Aí pede a terceira vez, Deus fala, ai, tá bom, vai, eu vou atender, não aguento ver esse menino pedindo desse jeito para mim, vai, toma o seu pedido de oração. A Bíblia fala que em Deus não há variações de mudança. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Deus não muda de ideia. Então, por que Jesus ensina a gente a fazer um pedido para Deus? Se Ele falar que não, Ele nos ensina a insistirmos. Essa é uma famosa pergunta que eu dou um conselho para você. Pega essa pergunta, escreve no papel, guarda no bolso e torce para morrer com essa calça. Quando chegar no céu, você tira a pergunta do bolso e entrega para Deus. Quem sabe Ele responde para a gente. Eu não sei todas as respostas para essa pergunta, mas um dos motivos que eu acredito porque Deus permite e nos ensina essa insistência é justamente para a gente não transformar a nossa oração num aplicativo iFood. Porque quando eu preciso, aí eu me relaciono com Deus, aí eu peço constantemente, aí eu busco incessantemente. Dá uma olhada em algumas características desse pedido e algumas características dessa parábola que ele nos ensina. O seguinte: quer insistir? Insista, mas tem alguns detalhes dessa parábola que Jesus vai ensinar. Dá uma olhada quando ele começa o texto. Então Jesus disse aos seus discípulos: imagine que um de vocês vá à casa de um amigo, à meia-noite ele diga: amigo, me empreste 3 pães. O texto está contando a história de alguém que chegou na tua casa tarde da noite vindo de uma viagem. Explantem enquanto vocês quiserem. Naquela época ainda não existia grau. Não tinha grau naquela época. Naquela época a locomoção era muito demorada. Então alguém que chegasse na sua casa nesse horário, ela estava chegando assim varada de fome, morrendo de fome, com necessidades básicas para passar a noite ali. Quando fala que alguém foi à casa de outro pedir 3 pães emprestados, a gente tem que entender mais um agravante aí. A pessoa chegou meia-noite na sua casa, ele chegava preparado e esperando que fosse lhe servir uma ceia. Naquele contexto, as ceias, os jantares, a comida noturna eram feitas mais ou menos panelas com caldo de carne, ensopado de carnes. Mas naquela época não tinha os talheres, então a pessoa na hora de comer, ela cortava pedaços de pães, colocava nesses ensopados e comia. Então os pães nada mais são do que os talheres, como se eles fossem talheres. É como se alguém estivesse batendo na porta da tua casa essa noite e falasse: viu, chegou uma família me visitando lá em casa, eu nem esperava. E eles chegaram lá e assim, eu preciso de algumas coisas. Aí você fala: tá, o que você está precisando? Primeiro você me empresta 3 pratos, 3 jogos de garfo, 3 jogos de faca, 3 jogos de talheres, 3 copos para eu servir comida para eles. Agora para pensar, se a pessoa não tem o prato, o garfo, a faca e o copo, você acha que ela vai ter a comida para colocar dentro do copo? A comida para colocar dentro do prato? É como se alguém chegasse na tua casa te pedindo o básico, eu estou precisando dos talheres. E olha a dificuldade que aumenta. Isso aconteceu porque um amigo acabou de chegar de viagem. Naquele contexto, o sinal do WhatsApp lá era terrível, não tinha 4G naquela época, não teve como mandar a localização. Estou chegando, tá vendo a localização em tempo constante aí, vai vendo a defasagem de 5 metros, mas você vai vendo que eu estou chegando, estou mandando um WhatsApp dizendo que eu estou chegando. O 4G lá não tinha chegado, ainda era terrível, ele não esperava a chegada dele. Uma coisa é eu não ter o pão em casa e tá só eu e minha esposa. A outra coisa é não ter pão em casa e chegar uma pessoa de última hora sem eu saber que essa pessoa iria chegar. Para piorar, isso aconteceu meia-noite, no auge da madrugada.
O posto 24 horas naquele dia, lá na região lá, fechou justamente aquele dia. Mas se a pessoa não tinha prato, não tinha copo, não tinha talher, ela não ia ter o dinheiro para comprar essas coisas naquela hora. Para piorar, uma aldeia sempre elegia alguém para ser a pessoa responsável por receber hóspedes em suas casas. Não tinha os hotéis, não tinha IBS naquela época. Então alguém era selecionado entre os membros da aldeia para você ser a pessoa que vai receber o hóspede na sua casa. Esse cara era o selecionado para receber o hóspede na casa dele. O cara não tem o que comer, não tem o básico. Ele estava pedindo pão, mas na verdade ele ia pedir tudo depois. Isso aconteceu porque uma pessoa chegou na casa dele de última hora e ele não estava esperando. Isso aconteceu no auge da madrugada. Jesus está ensinando ali, insista, mas ele está insistindo com algo que foi se agravando em necessidades básicas dele. Eu fico doido quando eu ouço pessoas falando assim: estou muito chateado com isso. Olha, já faz 7 anos que eu oro e Deus não atende uma oração. Você fala: o que você está? Vamos orar, né? O que você quer? Ganhar na Mega Sena da virada. Até hoje eu não ganhei na Mega Sena da virada. Mas puxa vida, faz 7 anos que eu oro. E eu queria que Deus me abençoasse tanto que eu ganhasse na Mega Sena da virada sem jogar. Mas passei a bênção mesmo. Eu estou chateado com Deus porque eu não ganho na Mega Sena da virada. O texto está falando de coisas essenciais, basilares para a gente viver. Aí ele está dizendo assim: nesse agravante, as coisas dificultando, vai e permanece na existência. Só que o texto ele vai além. Não é simplesmente nos momentos, não é simplesmente porque a coisa está dificultando e você está precisando de coisas básicas. Mas olha uma olhada que o texto vai dizer no mesmo versículo. Ele vai dizer que esse cara, quando chega, ele vai até a casa do vizinho, e quando ele vai tratar com esse vizinho, ele fala: ei, amigo, você está precisando de uma ajuda. Acontece que no original, essa palavra amigo é phile, que ela é a raiz da palavra philos. E quem já acompanha a gente há muito tempo, a gente já o explicou aqui várias vezes. Philos é a palavra grega para amor. Na Bíblia existe pelo menos 3 palavras que designam amor. A palavra ágape, que é um amor incondicional, que é considerado o amor de Deus para as nossas vidas. A gente não deu nada para Deus, mesmo assim Deus nos ama. A palavra eros, que é o amor homem e mulher. Aí vem a palavra erótico, por exemplo, amor sexual, é a palavra eros. E o terceiro amor é o amor philos, que é o amor condicionado a uma circunstância. Por exemplo, tem gente que fala assim: amor de mãe é incondicional. Não é. Amor de mãe é condicionado ao fato daquela pessoa ser o teu filho. É porque você tem um relacionamento, porque ele é o teu filho. Daí vem a palavra filhos, daí vem a palavra phile, que parte da premissa de relacionamento. O que ele está dizendo? Esse cara teve a premissa, a oportunidade de chegar e exercer uma insistência com Deus, porque acima de tudo ele exercia e vivia um relacionamento. Ele está falando de alguém que se relaciona, e ele tira os privilégios desse relacionamento, ele tira os direitos desse relacionamento. Por exemplo, você se lembra, há anos, nem tanto tempo atrás, esse ano eu nem vi isso acontecer, mas quando eu era mais jovem, quando eu era criança, pegava a virada do ano, tinha aquela mania de bom princípio do ano novo. Já pediram bom princípio do ano novo? É aquele ano bom, que é quando você chega nos outros e pede dinheiro para começar bem o ano. Pelo menos em Santa Bárbara do Oeste isso era muito comum. Pedir ano bom, pedir bom princípio de ano novo. Em Minas não tem isso não, né? Mineiro é uma beleza, né? Então, tem esse negócio, né? Mineira falando, mineiro tudo assim, entendeu? Então, você chegava assim, bom princípio de ano novo, aí a pessoa te dava. E eu tinha um tio que era extremamente generoso. A gente pedia bom princípio de ano novo. Eu me lembro quando eu era criança, ele me deu R$5. Na época, só para vocês terem uma ideia, R$5, você ia no mercado e comprava 5 Kinder Ovos. Quanto custa um Kinder Ovo hoje? R$6. Esses dias o Pedro falou: pai, dá um Kinder Ovo. Eu falei: não, filho, ovo de galinha para você só. Kinder Ovo por R$6 não dá. Na época você comprava 5 Kinder Ovo. E para criança isso era igual uma fortuna. Então eu pedi bom princípio de ano novo, meu tio me deu R$5. Eu saí na rua parecendo um King do Chaves. Ó, com os meus amigos, ó, R$5, eu tenho. Meus amigos viram: nossa, quem que deu esse dinheiro? Meu Deus, né? Você tá milionário, né? Eu falei: meu tio. De repente, na frente da casa do meu tio, parece uns 15 crianças. Né? Meu tio sentado na cadeira lá e disse: bom princípio do ano novo, meu tio, a vocês também, Deus abençoe, bom princípio do ano novo para todo mundo. Né?
Por que eu tive os 15 reais e eles não? Os 5 reais e eles não? Porque era meu tio, eu desfrutava de um relacionamento. E esse relacionamento me dava o direito de gozar de algumas oportunidades e privilégios. Jesus está dizendo, olha, esse cara, ele vai pedir para alguém, ele vai insistir com alguém, que ele tem um relacionamento. Você tem relacionamento com pessoas? Você tem relacionamento com melhores amigos? Qual é a sua atitude na casa de alguém que você foi a primeira vez? Quando a gente vai na casa de alguém pela primeira vez, a Carla fica assim, pelo amor de Deus, não quebra um copo, pelo amor de Deus, não faz eu passar vergonha. Ela reza um monte de coisa que eu tenho que fazer. Então por quê? Está aí na primeira vez, toma cuidado. Agora, quando você vai na casa do pessoal, você já tem costume, você chega, você senta no sofá, você abre a geladeira e fala, não tem nada nessa geladeira, hein? Mas que coisa! Porque você goza da oportunidade, do privilégio de ter um relacionamento, e isso lhe dá alguns privilégios. Jesus está dizendo, esse cara, ele foi insistir com o outro, mas ele fez isso porque eles eram filhos, ele tinha um privilégio, ele tinha um relacionamento. Então essa é uma premissa para que tenhamos essa oportunidade de ter uma insistência na presença do Senhor. Porque primeiro você tem um relacionamento, depois você gosta de alguns privilégios. Jesus está dizendo, esse cara foi falar com o outro, e ele fez isso através da amizade, através do relacionamento, através da intimidade que ele tem. E aí o texto vai terminar a explicação de Jesus de forma maravilhosa. Ele vai dizer o seguinte, Jesus disse, eu afirmo a vocês que você pode ser que ele não levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele, ele dará tudo que ele precisar. Engraçado que ele está dizendo assim, pode ser que ele não levante, mas insista. Interessante que essa palavra insistir, no original, ela é um trocadilho de palavras que dá a ideia seguinte, insistir sem ter vergonha na cara. Trazendo assim, é como se fosse uma expressão idiomática que na verdade ele está dizendo o seguinte, insista confessando que só ele é capaz de restaurar. Insista confessando que só ele é capaz de resolver o seu problema. Para pensar, o cara saiu meia-noite na casa de alguém. Na verdade, ele foi pedir o pão, e eu já expliquei que o pão era o básico, ele deveria fazer um ensopado, ele precisava do pão, mas quando o cara acordasse para lhe dar o pão, ele ia pedir, mas eu também preciso do cordeiro, eu também preciso da panela, eu também preciso do gás, eu também preciso de tudo isso para preparar um ensopado, eu não tenho nada para preparar um ensopado. Quando ele sai para buscar alguém que lhe pudesse atender, ele vai naquela pessoa que ele sabe que teria condições de fazer isso. Seria a mesma coisa que os irmãos chegassem assim para mim, o Jonathan chegasse assim para mim e falasse, pastor, eu estou precisando de uma ajuda aí, falou, né? Vamos aí, o que você precisa? 10 mil reais. Eu vou olhar para ele e falar, Jonathan, eu vou orar para você. E a hora que ele sair, eu vou dar risada na cara dele. 10 mil reais não vai dar, né? É a mesma coisa que alguém chegar para mim e falar assim, pastor, ó, o meu carro está quebrado, o que você pode fazer? Está aqui, ó, o cartão do Frias, ele é mecânico, vai lá consertar, porque eu... pastor, vai junta no cabeçote, junta tudo e joga fora. Eu não entendo nada disso. Não adianta. Você vai ter que procurar aquele que é capaz de resolver o seu problema. Pastor, eu estou precisando de 10 mil reais. Eu também, vamos juntar, agora já são 20. Vamos juntar os nossos problemas. Eu preciso de arrumar meu carro. Eu também, então vamos no mecânico, é ele que sabe fazer isso. Você vai buscar aquele que sabe resolver o seu problema. Você vai buscar aquele que sabe resolver a sua necessidade. O que Jesus está falando? Talvez ele não responda nem pela amizade, mas ele vai responder se você reconhecer, se você confessar. A ideia é uma insistência acompanhada de uma fé, dizendo o seguinte, eu não vou buscar em outro lugar. A insistência é porque é o seguinte, a gente como ser humano tende a dar tiro para todo quanto é lado. Eu vou pedir para o Cezinha, se ele não tiver, eu vou pedir para o Jonathan, se ele não tiver, eu vou pedir para o Abraão, se ele não der, eu vou pedir para o Tiago. A ideia é o seguinte, eu vou tentar em outros lugares. Quando ele fala dessa insistência, é o seguinte, eu vou tentar aqui. Se não der, mas é aqui de novo que eu vou voltar. Se não der, é aqui de novo que eu vou voltar. Porque o princípio, o conceito é o seguinte, é no Senhor que eu consigo a restauração. É no Senhor que eu consigo ser restabelecido. Não há outra fonte. Não há outro meio. O problema é que a gente usa Deus às vezes só como um step, só como uma última alternativa. Ontem
nós tivemos reunião do presbitério e aí ontem a gente entrevistou um rapaz que está querendo ir para o seminário e me fez lembrar da época que eu estava me preparando para ir para o seminário. E nessa preparação para ir para o seminário tem várias etapas, e uma delas é você se conscientizar e se preparar com a sua vida financeira para você ir para o seminário. E eu não tinha muito apoio para ir para o seminário, então os gastos que você tem que ter lá. E eu me lembro que certa feita eu falei, bom, eu já sei o que vou fazer. Eu vou conversar com uma senhora da igreja lá de Santa Bárbara do Oeste. A senhora tinha poderes e eu falei, eu vou pedir para ela me ajudar. E aí cheguei lá um dia, fui fazer uma visita para ela, como quem não quer nada, né? Começamos a conversar e tal. Ela, e aí, né? Como tá a preparação para ir para o seminário? Eu falei, pronto, é Deus direcionando para a conversa que eu precisar. Ó Deus abençoando aí, né? Aí cheguei para ela e falei, então, puxa, olha, tá difícil, porque eu... Aí fiz aquela cara do gatinho do Shrek, né? Eu não sei se eu vou ter que pagar a minha estadia lá no seminário, a minha permanência no seminário, né? Ela olhou para mim e falou assim, ué, então não vai. Eu olhei para ela e falei, mas não era isso que eu queria que ela... Eu falei, como assim não vai? E meu chamado, né? E Deus me chamando, ela, ué, então vai. Eu falei assim, mas eu... Aí eu preparei, voltou onde eu queria, né? Aí mandou eu ir de novo, aí eu pensava, falei, então, né? Mas eu não tenho como pagar. Ela falou assim, então por que você está indo? Aí eu falei assim, ué, Deus me chamou. Ela falou, então eu falo o seguinte, faz a tua parte que é obedecer, deixa que ele faça a parte dele que é sustentar. Eu saí de lá com uma raiva, porque eu não queria ouvir isso, eu queria que ela me sustentasse. Na verdade, eu só ia orar para Deus se o primeiro plano não desse certo. Eu estava tentando outras coisas. Se não desse certo, aí que eu ia orar para Deus, aí que ia depender dele. A chamada do Deus é totalmente contrária a isso. É uma insistência baseada na fé. Por que eu insisto? Porque eu falo, Senhor, é consigo. Se não for em ti, não há outro meio. Se não for em ti, não há outra fonte. Não tem plano B, não tem outra saída, não tem outra perspectiva. É no Senhor. Quando ele fala dessa insistência persistente, ele está dizendo nesse sentido. Você insiste, reconhecendo sem vergonha que é no Senhor a nossa única saída. É no Senhor a nossa única esperança que nós temos. O texto ele vai dizer, olha, você tem parâmetros para insistir, mas em situações agravantes, baseado sempre no relacionamento, baseado sempre nesse reconhecimento insistente da fé. E é maravilhoso como Jesus completa o ensinamento dele. Ele fala, diante disso, usando desses subterfúgios, usando dessa saída, olha o que ele diz, e ele lhe dará tudo o que ele precisar. O texto termina a história dizendo que aquele cara foi ali para buscar pão. Ele recebeu um não, e aí ele insistiu e persistiu. E esse final de Jesus dizendo, ele lhe dará tudo o que ele precisar, dá a ideia que ele recebeu o pão, ele recebeu o cordeiro, ele recebeu todos os ingredientes para fazer o ensopado, dá a ideia daquele que recebeu muito mais do que ele pediu, dá a ideia daquele que recebeu muito mais, até mesmo do que ele pensou precisaria ou poderia ter recebido. Mas tudo isso porque ele foi no viés do relacionamento que ele já tinha com Deus. Esse relacionamento dava a ele o entender que somente Deus seria capaz de restaurar, só Deus seria capaz de resolver, só Deus seria capaz de mudar, só Deus seria capaz de erguer a história dele e mudar a história dele. Deus nos permite muitas vezes, ao entrarmos na presença dele em oração, ouvir o não dele. Mas é o nome de Deus dizendo assim, vai, exercita a tua confiança em mim. Deus, quando nos fala não é para que a gente continue orando para mudar Deus, mas Deus faz isso para mudar a gente, dizendo, vai, continua orando. Eu quero que você aprenda a confiar em mim. Eu quero que você aprenda a depender de mim. Eu quero que você aprenda a esperar em mim. Por isso que eu espero de você, às vezes, um pouco mais de persistência, um pouco mais de insistência, para que isso afunile o nosso relacionamento. Por isso que eu permito em você, às vezes, as coisas se agravarem, para você buscar cada vez mais em mim, e só em mim. 41 dias do ano de 2019. Quantos planos nossos talvez já foram frustrados? Mal começou o ano. Alguns talvez pensaram assim, esse ano eu vou ler a Bíblia toda. Já está dia 10 de fevereiro, não saiu do capítulo 1 de Gênesis. Mas talvez nós tenhamos perdido 41 dias de relacionamento com Deus. Mas dá para a gente tentar salvar os outros 350 anos.
que tenhamos uma vida de relacionamento, para que possamos desfrutar de uma intimidade insistente, reconhecendo que só em Deus e somente nele nós temos a salvação. Só em Deus e somente nele nós temos a saída para o momento que a gente está vivendo. Eu não sei como você está aqui nessa noite. Eu sei que Deus nos chama a termos esse relacionamento insistente, de fé, com Ele, na presença dEle. E Ele desafia você a desfrutar dessa oportunidade que Deus tem para as nossas vidas. Eu queria convidar você a fechar seus olhos. Eu queria convidar você a baixar a sua cabeça no momento de oração.